Após o transplante renal, assim como na doença renal em si, é necessário você seguir uma dieta. O uso de medicamentos imunossupressores que previnem a rejeição podem causar alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, aumento da pressão arterial, aumento dos níveis sanguíneos de potássio, de triglicerídeo, aumento do apetite, levando o paciente a ter ganho de peso. E é muito importante ter o controle do ganho de peso, porque assim você evita o paciente desenvolver um risco cardiovascular, uma diabetes e uma hipertensão. O tempo que a pessoa ela precisa seguir uma dieta aí vai depender de pessoa para pessoa, e sempre você seguir as orientações aí do seu médico, do seu nutricionista, para ver quais são as melhores indicações para o seu caso. O potássio está presente aí principalmente nas frutas, nos legumes, nas verduras, na carne, no leite, nos seus derivados do leite, feijão, as leguminosas, feijão, a ervilha, a lentilha, a soja, o grão de bico. E assim, eu vou te dar algumas dicas para você diminuir o potássio desses alimentos, como por exemplo, ingerir as frutas, as verduras sempre cozidas, descascar essa fruta, botar para refogar e desprezar aquela água. E se você realmente tiver uma restrição de potássio aí, as frutas cruas, elas só devem ser ingeridas aí, realmente sob a orientação, sobre o controle aí de um nutricionista. Tenham bastante cuidado com isso. O substituto do sal, aí, como o sal light, o sal dietético, eles são muito ricos em potássio, então não consuma esse tipo de sal, tá bom? Se você precisa aí ter uma redução de potássio, não faça o uso desse sal de substituição do sal normal. E as frutas mais ricas em potássio são melão, maracujá, mamão, laranja-pera, ameixa preta, amora, ameixa vermelha, o figo, o tamarindo, o abacate, a banana prata, a banana d'água, damasco. A maioria das frutas elas são bem ricas em potássio, então tenham cuidado. E os vegetais com maiores quantidades de potássio são a batata inglesa, a batata doce, o milho verde, a cenoura, beterraba, a selga, couve-flor, palmito em conserva, rabanete, tomate, manjericão, brócolis, mandioca, chicória, são todas essas bem ricas em potássio, então tenham bastante cuidado também com elas. Uma outra restrição também é que o paciente ele pode precisar ter após um transplante a restrição de sódio. Se tiver essa restrição de sódio para você, então fique ligado nas dicas aqui. E essa quantidade de sal aí na dieta, ela vai depender também de pessoa para pessoa, e ela visa realmente diminuir a retenção de líquido pelo corpo. E com isso também o aumento da pressão arterial. Se esse for o seu caso, é interessante que você realmente tenha aí algumas medidas para estar reduzindo a quantidade de sal nos seus alimentos. Prefira os alimentos frescos e congelados sem sal. Evite os enlatados. Utilize carnes frescas, peixe fresco, em preferência aí dos embutidos. Se for comer pão, prefira os pães que não têm adição de sal. Evite usar temperos como sazon, caldo quinó, todos esses temperos são riquíssimos em sal, então é bem perigoso também. E se você precisar realmente consumir algum enlatado interessante, que você enxague ele, lave ele para estar diminuindo essa quantidade de sal nesses alimentos também. E também é bem interessante que você leia sempre o rótulo dos alimentos, ali tem a quantidade necessária, quantidade de sal naquele alimento, então é interessante que você pegue esse hábito de começar a ler os rótulos. Alguns alimentos ricos em sódio são os alimentos enlatados e embutidos, eles são muito ricos, como salsicha, presunto, salaminho, mortadela, hambúrgueres industrializados, linguiça, patês, sardinha, atum, carnes salgadas ou defumadas, picles, azeitonas, são vários alimentos que são ricos em sódio. Interessante que sempre você procure saber a quantidade de sal naquele alimento antes de você estar consumindo. Queijos amarelos, como o parmesão, o provolone, salgadinhos de pacote, condimentos, molho shoyu, barbecue, ketchup, maionese, amaciante de carne. Esses são todos alimentos riquíssimos em sal, então evite. Mesmo se você não tem o pós-transplante, o ideal é que você mantenha um nível de sódio aí bem reduzido na sua alimentação, que isso já vai te ajudar bastante. Uma outra medida também que o paciente
pós-transplantado ele tem que ter aí um controle do seu triglicerídeo, do seu colesterol, ver com o seu nutricionista se esse é o seu caso, que você precisa reduzir essas taxas. Muitas vezes esses níveis de colesterol e triglicerídeo eles podem estar aumentados sim na corrente sanguínea, seja pela alimentação, seja por causa de medicações, ou até mesmo por uma predisposição genética. E o colesterol ele é considerado alto quando ele está acima de 200 miligramas por decilitro. Ele é transportado na nossa corrente sanguínea de duas formas. Tem o LDL e o HDL. O LDL é aquele colesterol ruim, e o HDL é aquele colesterol bom. O colesterol bom ele vai retirar o colesterol ruim da sua corrente sanguínea, evitando depósito na parede das suas artérias. Esse é o colesterol bom, o HDL. E algumas medidas para você estar diminuindo aí o colesterol na sua corrente sanguínea são, por exemplo, cozinhar a vapor, grelhar, ensopar, ao invés de usar alimentos fritos, isso já ajuda bastante. Usar panelas, aquelas panelas antiaderentes, que não tem necessidade de você estar utilizando o óleo aí no cozimento dos seus alimentos, isso te ajuda também. Quando você for preparar carnes, alimentos, você retire toda a gordura em excesso antes do seu preparo. Quando ele estiver lá na panela, que ele já estiver com aquela gordurinha, você despreza. Evite aí o consumo de maionese. Preparação à base de couve, molhos para saladas que sejam muito gordurosos, salgadinhos. Se você puder, inclua peixes na sua alimentação, isso também te ajuda muito. E aumente também a ingestão aí de fibra. O que você puder estar ingerindo que tenha fibra, os grãos como granola, alimentos que tenham fibra, isso te ajuda também no controle aí do seu triglicerídeo. Evite a ingestão de vísceras como fígado, coração, moela, miolo, rim. Tudo que você puder evitar de vísceras, isso também te ajuda bastante porque é bastante rico em gordura. Evite achocolatados. Evite alimentos ricos em leite, leite integral, os derivados de leite, eles todos são ricos em gordura também. Gema de ovo, bacon, todos esses alimentos que a gente sabe que é bem rico em gordurinha aí, que é uma delícia, mas a gente deve evitar. Evite grande quantidade de açúcar, mel, refrigerante, doces em geral. Evite bebidas alcoólicas, come arroz integral, asmar, pizza, tudo com moderação, tá bom? Esse foi o conteúdo de hoje, eu espero ter te ajudado. Se você curtiu, deixe seu like aí, se inscreve no canal, assim você não perde nenhum conteúdo por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço.